aqui, né, com a nossa live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E hoje, já entrando no assunto, eu quero ler a primeira carta de João, no capítulo 2, em diante. Mas antes eu quero aqui falar com vocês sobre algumas coisas. Vocês viram aí que eu mudei a minha biografia, porque tem algo no meu coração e eu fico relutando com isso, mas faz tempo que o Senhor tem colocado no meu coração para eu começar a falar sobre treinamento de filhos e feminilidade, porque tudo aquilo que você é bloqueado quando você começa o seu processo de cura, o Senhor, de certa forma, espera que você transmita isso para as pessoas. E eu era uma pessoa com esse falso empoderamento das mulheres. Eu era uma pessoa que me tornei muito autossuficiente. Mesmo sendo casada, eu me tornei autossuficiente. E essa luz está estourando aqui, né? E então, depois que eu comecei a me conectar com Deus, diminuindo mais aqui, eu passei a me tornar mais feminina, porque eu comecei o meu processo de desenvolver virtudes. E nesse processo de desenvolver virtudes, eu também estou desenvolvendo várias virtudes, onde eu tenho passado essas virtudes para as minhas filhas, para o meu esposo, para o meu comportamento no geral. Então, apesar de trabalhar com marketing, com anúncios online, o Senhor vem me incomodando para eu falar. E eu coloco aqui na descrição da bio, criei toda uma página para dar mentoria, só que a gente tem a soberba de incapacidade, né? Porque quando você se vê incapaz, quando você acha que sua história não vale de nada, é que você você acha que é uma coisa assim de isso é legal, né? Eu não tenho nada para ensinar, porque eu vou abrir a boca. Mas isso, de certa forma, é você falando pro Senhor que a sua história não vale de nada, e não é verdade, porque se a sua história não vale de nada, você não estaria aqui na Terra. Então ele tem me chamado para esse papel, onde eu vou a partir de agora começar a compartilhar com vocês rotinas diárias, treinamento, dicas de livros, de filmes, de situações que eu já aprendi, que eu passei com os meus filhos, que eu passei, que eu estou passando, que eu vou aprender. E lá no perfil da Kingdom Medias, onde é o perfil da agência que eu tenho, eu vou compartilhar lá tráfego e ideias de conteúdos e estratégias de negócio. De vez em quando eu vou trazer algumas coisas aqui para o perfil também, mas o meu foco, né, vai ser mais ensinar a como trabalhar com tráfego aqui, e também ajudar vocês, mulheres e mães, a se desenvolverem espiritualmente, emocionalmente aí, e treinar seus filhos e buscar aprender uma profissão para exercer agora na internet. Aproveitar esse momento único, histórico, onde nós mães podemos trabalhar de casa com os nossos filhos. O Senhor tem me chamado, Ele tem queimado isso no meu coração. E eu tenho relutado, eu tenho falado assim, não, eu vou fazer tal coisa e com o resultado eu trago pra cá, mas não é isso que Ele quer que de fato eu mostre todo o meu passo a passo e a minha jornada e meu desenvolvimento, beleza? Então aqui esclarecendo isso pra vocês. Agora vamos pra o texto bíblico, né? Então essa é a primeira carta de 1 a João, né? Aonde João, desculpa, deixa alguns ensinamentos que Cristo deixou para nós. E eu quero começar a ler para vocês, que fala assim: Cristo nos ajuda. Meus filhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto e nos defende diante do Pai. Quando eu marquei esse texto aqui, para vocês terem ideia, eu marquei aqui porque
essa palavra maravilhosa me fez chorar. Sabe por que me faz chorar? Porque imagine a gente peca tanto, a gente o pensamento peca. Imagine toda hora quando Deus olha para nós e vê o pecado. Ele vê o filho dele do lado dele justificando nós. Isso não tem preços. Só em falar isso aqui, sabe, dá vontade de rasgar o coração. Porque imagine toda hora a gente pecando, toda hora a gente com soberba, pensando só na gente, pensando só em ter, em construir, em conquistar. Mas a gente de fato quer ter, construir, conquistar só pra nós, pra inflar o nosso ego, não pra de fato aquilo que ele nos chamou. Fazer as coisas que precisam ser feitas para que ele venha. E isso aqui dói no meu coração, porque hoje eu vi uma pessoa que eu gosto numa situação muito difícil. E sabe por que a maioria das meninas hoje de 16, 13, 14, 15, 20 tem filhos hoje, estão viciadas em algum tipo de droga ou em algum tipo de prazer aqui da terra? Várias pessoas entregues a paixões que elas se dizem ter da carne, porque tem pessoas, tem filhos, tem pessoas que não estão entregando aquilo que carregam, tão calada, tão como eu, falando assim, eu não vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo porque eu me sinto incapaz. Eu estou falando para o Senhor, eu não confio, eu não acredito no Senhor, porque quando a gente não faz algo que Ele está mandando, porque a gente diz que se sente incapaz, a gente não está crendo naquilo que Ele fala todos os dias a nosso respeito, que a gente é filho amado, que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser, que a gente domina sobre todas as coisas aqui debaixo da terra. Ele nos deu esse governo. E saber disso, ver o vídeo daquela pessoa naquela situação, doeu tanto o meu coração, sabe? Porque eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque essa pessoa, talvez ela precise receber algo de mim que eu carrego, que eu não tenho aberto a boca por ego, sabe? Por falta de dizer eu não sei, eu acho que aquela pessoa não vai querer escutar isso de mim, eu não posso falar por causa que lá atrás eu cometi erros, como que eu vou falar agora sobre isso? Não é sobre mim, sabe? Não é sobre mim. A gente tem que parar de achar que é sobre a gente. É sobre a gente ajudar as outras pessoas a descobrir quem é Deus. É sobre a gente avisar para as pessoas que elas são imagem e semelhança. Tem pessoas morrendo sem saber que é imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas morrendo sem saber que elas são filha amada, que ela pode superar todas as coisas, que ela pode parar de usar droga, que ela pode parar de se prostituir, que ela pode ter uma vida digna, uma vida honrada, que ela pode perdoar. Tem pessoas morrendo porque quando elas eram criança foi abusada e elas não conseguiram superar esse trauma porque aquilo marcou a alma delas. E essas pessoas que estão morrendo, a maioria delas vai ser posta na minha e na sua conta, porque quando chegar naquele dia o Senhor falou assim, o que é que você fez com os recursos que eu coloquei dentro de você? E Ele vai te mostrar ali um filme da sua vida, e você vai ver lá tudo aquilo que você viveu pelo seu esforço, e Ele vai te mostrar outro vídeo, como se fosse um vídeo, literalmente, essa aqui era a vida que eu tinha pra você, isso aqui era o que você carregava, o que você carrega aí, que isso aqui já estava destinado a pessoas, sim. A mensagem que está dentro de nós, muitas das vezes a gente se acha incapaz, a gente não se acha inteligente, a gente não se acha digno, a gente acha que não tem nada a falar, mas a gente tem, porque o Senhor não colocou a gente aqui à toa, não. A gente veio aqui com uma mensagem, só que aquilo que Ele colocou dentro da gente é como se fosse tesouros perdidos dentro de nós. A gente tem que escavar. E como é que a gente escava isso? A gente escava se conectando com Ele, descobrindo quem Ele é, conhecendo Ele. E cada vez mais que a gente busca conhecer, cada vez mais que a gente busca cavar
para achar a presença dele, para ter mais intimidade, para que ele coloque mais amor dentro da gente, para que a gente viva uma vida que ele desejou pra gente, a gente vai revelando tesouros dentro de nós que ele colocou. A gente nessa busca vai desenvolvendo habilidades e nutrindo habilidades e esculpindo tesouros, pedras que ele colocou dentro da gente, e a gente vai jorrando isso para fora. A sabedoria já está dentro de você, você só precisa cavar. E essa palavra que fala que o filho está diante do pai, e fala assim: porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto e nos defende diante do Pai. Ei, todos os dias você acorda, porque Jesus está lá justificando você. Acorda, pelo amor de Deus. Entrega essa mensagem, abre essa boca. Começa a não buscar mais o dinheiro, a fama por você, mas começa a olhar a sua volta. Quantas pessoas precisam que você se torne uma pessoa melhor, para que elas vejam que é capaz. Tem pessoas que não dão conta sozinha, mas com a sua ajuda, com o seu testemunho, com você pegando na mão delas, falando assim: olha, eu já trilhei esse caminho, tá aqui uma forma. Vai ser difícil, mas eu tô aqui para te acompanhar. É justamente isso quando fala na palavra de que a gente é semelhante ao Senhor e que a gente tem que buscar cada dia mais se assemelhar a Ele. É isso. Ele veio aqui na terra, mostrou para os discípulos como fazer. Ele foi o próprio testemunho vivo. E Ele espera que você também faça isso, pelas pessoas começam a se assemelhar a Ele, a buscar mais dele, a andar como Ele andava, a falar o que Ele falava. E aí sim, você vai começar a falar para as pessoas: olha, aqui tem um caminho. Tudo bem que no começo você não pode ter resultados extraordinários, mas mesmo assim você é digno de falar dos frutos. Muitas pessoas falam assim: Mariana, hoje em dia tu só fala de prosperidade, tu fala de dinheiro, mas eu não vejo a prosperidade em você. E sabe que eu tenho aprendido? Que a árvore pode falar dos frutos. Frutos que ela nem deu ainda, mas ela pode falar, porque os frutos estão lá dentro dela. Quando chegar o tempo daqueles frutos crescerem para fora daquela árvore, todo mundo vai ver. Só que eu preciso começar a declarar antes, e é assim que o Senhor espera que a gente faça. Pare de querer só falar quando tiver resultado. Quando eu tiver resultado, aí eu apareço na internet para falar alguma coisa, porque aí as pessoas não vão me julgar. E eu não tenho grandes resultados extraordinários. O que eu tenho tá dando para manter a casa junto com meu esposo, mas eu tenho tido oportunidade de treinar os meus filhos, e eu tenho buscado sim prosperar cada vez mais, mas não é para inflar o meu ego, não mais. É porque eu quero ter cada vez mais condições de espalhar a mensagem, essa mensagem que eu tenho aprendido, essa mensagem que eu tenho escavado dentro de mim. O amor que o Senhor tem colocado dentro de mim. Eu não tinha paciência com as pessoas, eu não tinha paciência comigo mesmo. Eu olhava pra mim mesmo muitas das vezes no espelho e falava assim: eu sou incapaz mesmo, eu não consigo. Ainda esses pensamentos vêm sobre mim a meus respeitos, porque são crenças, mas toda vez que venho eu sacudo a poeira e falo assim: ei, eu não aceito essa declaração mais na minha vida, porque eu descobri que eu sou imagem e semelhança, eu posso fazer todas as coisas que eu quiser. Você só vai conseguir ter a vida que você sonhou, que você deseja, a partir do momento que você se posicionar. E se você só consegue se posicionar se você entender que todos os dias Jesus está de lado do Pai justificando você. Ele tá lá dizendo: ei, eu fui lá, morri, tô aqui. Essa pessoa merece mais um dia. Todos os dias quando você acorda, é a confiança de Jesus. É Jesus confiando em você mais um dia, porque Ele tá lá diante do Pai te justificando. Para de querer ter resultados extraordinários para começar a falar: ei, um conselho que você tem de alguma situação que você viveu que funcionou pra você pode ajudar outra pessoa. Ei,
Sabe o que eu descobri hoje? Algo que assim me ajudou demais foi o seguinte: tem o Lucas Escudeler, que ele ensina sobre relacionamentos, e ele tava na Brasil Paralelo fazendo lá ali uma conversa, né, de como não ser imaturo nos relacionamentos, e no meio daquela conversa ele compartilhou ali numa explicação um momento onde a filha dele de 2 anos, de madrugada, estava gritando porque queria sair do berço, e ele deixou lá, a esposa dele deixou lá a filhinha dele chorar, para que ela entendesse que aquele momento não era um momento de sair, era um momento de dormir. E muitas das vezes, pessoas como eu, que nesses momentos não sabem lidar com essas situações, você quer pegar aquela criança no colo, aquela criança não chorar, fazer a vontade dela, você acaba construindo crença na cabeça daquela criança, onde ela não sabe o limite, ela não sabe a hora das coisas. E isso, olha que conselho precioso, mas se ele tivesse calado, se ele não tivesse aberto a boca, eu poderia aprender esse conselho como mãe? Não. Muitas pessoas não sabem sobre isso, muitas das mães não sabem como lidar com situações e agir no impulso. Né? Como a maioria dos pais, a gente tá criando filhos da forma que os nossos pais nos criaram, no impulso, sem de fato saber como ter reações em cada momento dele, porque cada momento dos nossos filhos é um momento que a gente precisa estar consciente de como agir para treinar os nossos filhos. Quando a gente age no impulso, a gente passa crenças que a gente tem dos nossos pais. E não pode ser assim. Mas por que eu trouxe isso pra vocês? Porque eu quero mostrar pra vocês que um pequeno detalhe me ajudou. E pode ajudar muito. E ajudou, tenho certeza. E vai ajudar muitas outras mães que ouvem aquilo. Então, se você testa algo de aprendizado, de princípios na criação dos seus filhos, testa algo, testou, implementou, tá usando algo no seu casamento, no seu negócio que tá dando certo, você é digno de passar para outras pessoas. A gente tem que parar de ser egoísta, de ser tímido. O tímido é um ego. Ou seja, você se acha menos do que aquilo que o Senhor falou para entregar. Então, nesse sábado maravilhoso, eu te convido a começar a colocar para fora aquilo que você está escavando de dentro de você. Começa a descobrir quem você é, quem o Senhor falou que você é. Começa a pensar, Senhor, porque eu tenho esse vazio existencial na minha alma. Senhor, porque esse casamento não funciona. Senhor, porque eu não consigo treinar os meus filhos. Senhor, o ensinamento dos meus pais não deram certo na minha vida. Senhor, como que eu posso melhorar para que os meus filhos sejam adultos melhores do que eu sou, sejam pessoas melhores do que eu sou. Senhor, como que eu posso utilizar agora esse recurso chamado internet, onde pessoas estão fazendo milhões? Como que eu posso utilizar mesmo sem conhecimento? Começa a buscar. Para de ser egoísta. Para de pegar a tua vida e ir pra festa final de semana. Boa noite, Rosana. Para de pegar a tua vida e ir pra festa final de semana pra se jogar em paixões carnais. As paixões carnais não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vírgula, vai te levar ao inferno, a um lugar de tormento para sempre. Cara, se você não consegue dar conta de sair disso por você, sai pelos teus filhos. Sai porque o Senhor te ama. Sai porque tem milhões de pessoas que você pode ajudar a salvar através da mensagem, através do processo que você viver. Para de ser egoísta, acorda. Algo que eu tenho aprendido muito é: para de pensar em você, Mariana. Começa a pensar no Senhor. Começa a pensar no sacrifício de Jesus. Começa a pensar nas pessoas que teus filhos vão impactar.
Começa a declarar sobre a tua vida, sobre o teu dia, sobre os teus filhos. Algo que eu tenho aprendido assim muito. Boa noite, Igor. Declarar todas as noites. Eu vou no quarto das minhas filhas e declaro sobre elas. Eu declaro que elas são resposta para essa geração. Eu declaro que o ambiente que a planta dos pés das minhas filhas tocar vai ser impactado pela feminilidade, pelo amor, pela conexão com o Senhor. Eu tenho declarado isso porque eu não tenho mais aceitado aquilo que a minha mente fala. Todas as vezes que a minha mente, que eu olho pra mim e tenho o sentimento de incapacidade, às vezes eu passo 1 minuto, 2 minutos sentada com aquele sentimento, mas eu coloquei aqui no mural do meu quarto aqui, barra escritório, a seguinte frase: o Senhor é meu patrocinador. Se Ele é meu patrocinador, Ele já me deu tudo aquilo para eu trilhar o meu caminho. Então eu falo assim: ei, eu não aceito esse sentimento de incapacidade. Eu sou filha, lá em Gênesis fala assim, que eu sou imagem e semelhança do Criador. Foi Ele que falou com a boca dele. Quem é você, crença? Quem é você, voz, para me dizer que eu não sou capaz? E o meu convite para você nesse sábado, nesse finalzinho de sábado, entrando já pro domingo, é: pare de viver pelas suas paixões. Comece a se olhar e falar assim: ei, tudo aquilo de pecado que eu já cometi, todos os acertos e falha, já estão justificados, porque Jesus está lá diante do Pai todos os dias, me justificando. Tudo aquilo que eu vinha fazer já está justificado, mas eu amo tanto Ele, assim como Ele me ama, que agora eu vou viver uma jornada de desconhecimento, de conhecimento. Eu vou mergulhar dentro de mim mesmo. Eu vou descobrir quais são as coisas que Ele colocou dentro de mim, os dons, talentos, mensagem que eu preciso entregar, que eu preciso jogar para fora, jogar para as pessoas no mundo. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que você entenda isso. Eu quero continuar lendo mais com vocês aqui, apesar dessa mensagem que eu já falei bastante, né? Mas eu quero continuar lendo aqui com vocês. E fala assim: e por isso, por meio do próprio Jesus Cristo, que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que os conhecemos. Se alguém diz, olha só, se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim que podemos ter certeza de que temos vivido unidos com Deus, que diz que vive unido com Deus deve viver com Jesus, como Jesus Cristo vive. É isso que Ele nos convida. Ele veio aqui e ensinou para nós, mostrou para nós, foi o testemunho vivo de como se viver em Deus. Então, para a gente ter o acesso a Deus, a gente precisa acessar Ele. E acessa Ele como? Primeiro aceitando, entendendo, acreditando que Ele veio aqui, enviado por Deus, e que Ele é nosso Salvador. E terceiro, que a gente precisa viver da mesma forma que Ele vive. Ei, em todas as palavras que Jesus falou, se você pegar uma Bíblia, onde a Bíblia, onde eu esqueci o nome, mas eu vou deixar nos stories depois para vocês, que é a Bíblia onde as palavras de Jesus estão todas em vermelho. Os fariseus e várias pessoas faziam várias perguntas, mas tudo que ele perguntava de volta para essas pessoas apontava 100%, dando ensinamento para nós de como viver em Deus, de como acessar o reino. E a gente não tem dimensão nem ideia disso, porque a gente vive uma vida inteira buscando só as paixões
terrenas, as paixões da carne, só em conquistar dinheiro, casa, carro. A gente tá mais preocupado de viver no conforto do que de acessar o Senhor. A gente tá entregando a nossa vida para poder obter um carro, uma casa, um sofá, uma televisão. E no final dos nossos dias, quando chega o dia da gente morrer, tudo isso vai ficar aqui, mas sabe o que é pior? É que a gente vai perder a nossa salvação, a gente vai perder o nosso lugar de descanso. Isso assim, é algo que me assusta. Eu não tinha dimensão disso. Hoje eu tenho uma dimensão, e todas as vezes que uma pessoa morre, o que me deixa triste, quando eu sei que ela não é cristã e viveu conforme a palavra, é porque aquela pessoa perdeu o acesso ao paraíso. E não tem nada pior do que você ver filhos amados perdendo o acesso ao paraíso, ao reino, por falta de palavra, por falta de conhecer o Senhor. Tem muitas pessoas que conheceram a palavra por meio de pessoas que pregavam a palavra, mas não vivia de acordo, e muitas das vezes por imaturidade daquela pessoa que vê uma situação como essa, ela se afasta do Senhor. Eu posso relatar um caso para vocês, onde eu e meu esposo estava começando a ir para a igreja, e assim, pelo momento talvez o que o pastor não ouviu, mas não é sobre o pastor, é sobre o meu esposo. Ele parou de ir para a igreja porque na cabeça dele aquele homem não estava andando conforme a palavra. Só que ele nem lia a palavra, nem sabia. Mas, ou seja, por uma imaturidade dele, ele parou de ir à igreja. Então, a maioria das pessoas, elas confundem a pessoa com quem é Cristo, e aí ela associa a pessoa que prega a palavra a Cristo. Essa pessoa sim, de fato, era para ser associada, mas muitas das vezes as pessoas não estão andando conforme aquilo que elas pregam. Cristo, é por isso que na Bíblia tem: seja a palavra, para que a gente não só pregue a palavra, mas a gente busque andar. É isso que eu tenho feito. Eu tenho buscado andar na palavra, né? Buscado desenvolver virtudes, olhar para as pessoas com compaixão de outra forma, mudar os meus pensamentos, porque a gente não pode achar que só ser cristão vai transformar a gente. Não, a gente tem que buscar essa transformação. Então eu espero que essa palavra tenha ajudado você nesse sábado, e que você de fato aplique e faça essa reflexão. Boa noite. Oi.